Boa tarde a todos, eu sou o Padre Domingos Godinho de Araújo, estou em São Torquato, Guimarães, Portugal. Hoje a nossa congregação do Verbo Divino está em festa do nosso fundador Santo Arnaldo Jansen. Coincidindo com este dia do Santo Arnaldo, um dos nossos colegas, Padre Carlos Matos, também hoje está em festa. Celebramos o aniversário dele. Aproveitei este momento especial. Eu preparei algumas perguntas significativas para conhecer melhor quem é o Padre Carlos. Por que ele escolheu esta congregação para ser padre? E a experiência dele como missionário. Portanto, para conhecer melhor Padre Carlos, vamos lá. Nasci em Mondinho de Basto e sou o segundo filho da família. Meu irmão era mais velho que eu 1 ano. E depois, mais tarde, a minha mãe, o meu pai faleceu, tinha 33 anos, e depois a minha mãe voltou a casar e teve 2 filhas. São elas mais novas. Irmãos, faleceu o mais velho. A minha ida para o seminário é assim um bocado estranha. O seminário de Guimarães estava ainda nos primeiros anos. E um dos padres, chamado Padre Bernardo, foi à minha terra falar com o meu pároco, a ver se havia lá jovens que quisessem vir para o seminário. E o meu pároco chamou-me, mandou-me lá a casa chamar, e eu fui ver que ele disse que queria falar comigo, e eu fui lá. E então, quando cheguei lá, o meu pároco virou-se para o Padre Bernardo, da SBT, e disse: "Este é que quer ir para o seminário." E eu não queria. Eu não sabia nada daquilo, nunca pensei em ir para o seminário, nunca. Então eu disse: "Não, eu não quero." Aí ele quer. Não, eu não quero. Então depois o Padre Bernardo começou a falar comigo e disse: "Sabes, lá no seminário temos futebol, temos uma piscina." E eu fiquei assim a pensar: raio, assim já sou capaz de ir. Fui para o seminário por causa disso. Por causa de futebol e uma piscina que tinha lá, que era um tanque de água. Pronto, mas eu estava lá no seminário, mas eu não estava convencido. E no dia em que eu fui, o meu irmão foi também comigo. Também foi para o seminário. Fomos 3 ou 4 lá de Mondinho. E então, mas eu não estava muito convencido. Só na altura do chamado 5º ano, que hoje seria 9º, na altura era o 5º, um padre que ia começar a Angola, a missão de Angola, que estava a trabalhar no Congo, era um brasileiro, Padre Elírio de Alpiva. Ele, um dia acompanhei-o lá em Fátima, numa celebração de uma missa dominical lá numa das aldeias. E ele contou-me a vida dele lá do Congo. E eu ouvi aquilo e disse: realmente era assim que eu queria. Aí fiquei convencido. E então a minha vida foi orientada já para isso. Anda no seminário, correu bem, estudo. Sim. Até o final. Foi ordenado quando? 74. Acho que é 74. Ok, 1974. 75, ou 73. Sim, Eu tinha 29 anos, mais ou menos. Tinha 20 anos. 28 ou 29, já não me lembro. E depois, quando foi para pedir o ar de trabalho, que a gente faz esse pedido, certo. Então nós, em princípio, temos que pedir 3 por prioridades.
Diz missões, sim. E eu pedi só um. Pedi Angola e não quero trabalhar na formação. Foi isso que eu escrevi no meu pedido. Em mais ou menos quase um ano, um pouco menos de um ano, não, fomos para Angola. Foi Menezes e eu, fomos os dois juntos. E eu pedi Angola porque era o tempo do Salazar e não permitia muitos estrangeiros ir para Angola. E então eu disse, não, então eu vou, porque eu sou português e não há problema. E a minha tese final da teologia foi sobre o povo onde eu iria trabalhar. Os costumes, as tradições, essas coisas todas do povo. Portanto, a minha tese já foi preparação. Depois estive em Madrid 2 a 3 meses a preparar-me também para a missão. E em fevereiro, fomos para Angola, para começar uma missão nova. Essa missão, o visitador-geral, alguns anos antes, já tinha ido lá àquela zona para onde a gente iria. E até assinalou lá numa árvore, veio dar uma marca, a dizer aqui vai ser a primeira missão no interior de Angola. E por acaso foi nessa zona, mas não foi exatamente ali que a gente construiu a casa. Foi perto. E então aí comecei a trabalhar. E ainda era Portugal, nessa altura. Angola ainda era Portugal. Mas depois veio o 25 de Abril, e eu estava lá, já. E então as coisas complicaram com a Guerra Civil. De tal maneira que um dia a nossa casa, onde a gente estava a viver, foi invadida pelos guerrilheiros e fizeram várias ameaças. E então a gente pensou, melhor era irmos para outro sítio, porque aqui a coisa está complicada. Que eles invadiram a nossa casa e ameaçaram muitas coisas. Então depois a gente saiu, era já a Guerra Civil, e fomos pela África do Sul para o Brasil. Fugimos para o Brasil. Você também foi? Eu fui também, fomos todos. Como refugiados? Todos. Pois, naquela altura os portugueses estavam sempre a todos os lados. Porque estávamos a ser muito ameaçados. Então fui para o Brasil, mas depois, pouco tempo depois, o bispo lá da diocese onde eu estava, em Angola, pediu para eu voltar. E é isso que eu queria ouvir. E ele arranjou-me o visto, porque era preciso já visto para entrar, e fui. Voltei à missão onde tinha começado. Era a missão de Caungula. Caungula e Camachilo e Coilo. Eram 3 municípios que estavam incluídos. Pronto, e aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei sempre nas missões. Nas missões. E tem a ver com paróquias? Não, aquelas missões eram um espaço de terreno muito grande. Eram para aí 10 ou 15 paróquias juntas. Mas a guerra lá continuou. De tal maneira que toda aquela zona onde estava a nossa missão ficou sem padres. Só era eu o único padre lá. Fiquei sozinho naquela zona. Então tive que tomar conta também de outras zonas, de outros padres que tinham saído. De tal maneira que eu tive uma área mais ou menos igual a Portugal continental. Portugal, aqui. Era uma zona muito grande. Agora havia algumas aldeias que eu visitava uma vez por ano, que não dava para mais. Uma vez por ano, é. Mas pronto, e realmente tenho a dizer que foi uma vida muito, muito feliz que eu tive ali. Apesar das ameaças de guerra e de morte e de tudo, foi uma vida realmente muito rica.
que me marcou para a vida toda. Foi realmente algo de extraordinário. O desafiador foi a guerra. Estávamos sempre sob ameaça e eu nunca deixei de ir às aldeias. Eu saía de casa, a missão, depois a nossa casa, tínhamos deixado, já não voltámos lá. Mas eu vivia na casa dos espiritanos, na cidade de Saurimo. E estava lá um outro padre espiritano, que tinha ali a zona, e os dois tomamos conta de tudo, praticamente. Havia mais um que estava mais lá ao norte, de resto éramos 3 padres, praticamente, e o bispo. Tínhamos toda aquela província, que agora são 2 províncias, norte e sul. E então eu saía de casa, ficava sempre à volta de um mês fora, pelas aldeias. Ia de aldeia em aldeia, depois voltava a casa, para pôr a papelada em ordem, descansar um pouco. Passado uma semana ou 2, voltava para outra zona. E assim andei, anos assim. Sempre saía, levava um tambor de 200 litros de gasóleo, que era para abastecer no caminho, que não havia bombas. E então ia. E assim vivi. Ok. Mas a experiência marcante Tive muitas experiências muito marcantes. Uma que me marcou mesmo muito mal, muito, e não era positiva, foi um dia um dos nossos cristãos foi acusado de feiticeiro. E quando eram os cristãos eu ia lá para tratar do assunto. Ele vieram-me avisar e eu fui. E o acusador, que acusava o outro de feiticeiro, era o sobrinho deste tal. Porque ele queria ficar com os bens do tio, então queria que matassem o tio para ele ficar com os bens. E então estive lá um dia inteiro. E depois, muitas peripécias durante a conversa. Ele falou, eu falei, todos falaram. E, no fim, ele riu-se um pouco daquilo que eu estava a dizer. Eu virei-me para ele e disse assim, olha, se tu o que estás a dizer é verdade, fica tranquilo, nada te acontece. Mas se é mentira, vai-te cair na cabeça. Disse isto e depois fui para casa. No outro dia de manhã, estava o catequista à porta da casa, dizia, Sr. Padre, o Sr. Padre tinha razão. Então de quê? Olha, a filha do fulano, da tal jovem que queria acusar o tio, morreu esta noite. E eu fiquei assim, morreu como? Olha, não sabemos. Ela ontem estava toda feliz, toda a brincar ali na rua, e agora morreu. Eu fiquei assim um bocado atrapalhado, porque aquelas palavras que eu disse realmente, porque eu disse, olha, eu estou aqui em nome de Deus, não é em meu nome. Por isso tu estás a falar a verdade, não há problema, mas se é mentira, vai-te cair na cabeça. E caiu. Então eles disseram, o Sr. tinha razão. Eu não queria ter razão aí. Mas pronto, foi uma coisa que me marcou muito. Bem, seja que gostei muito de estar com eles. Foi uma vida muito, muito rica e só estou agradecido àquilo que eles me deram lá, porque eu aprendi mais do que ensinei. Caungula, Camachilo, Builo.
Não, já não estou para isso, agora já não há. A saúde agora já não dá. Agora essa hora já Eu não nunca dá. fui muito de saudades, nunca. Mas a gente vive aquele momento e acabou. Depois passa à frente. Não podemos ficar a olhar para trás. Eu não sou muito de estar a cuidar das cebolas do Egito, olhar para trás. Não, foi uma vida muito rica, foi muito feliz. E apesar de todas as dificuldades que passei, foi uma vida mesmo muito rica. E isso estou agradecido para eles. Os mais senhores mais jovens, o que é que eu diria? Um dos lemas que eu tinha lá na missão era o seguinte: ter tempo para ouvir o povo. Ter tempo. Ser missionário é ter tempo. Eu nunca olhava para o relógio. Uma ocasião eu estive 3 horas a ouvir uma pessoa e eu não entendia quase nada porque ele misturava a língua dele com a minha. E eu não entendia, mas eu estive ali a ouvi-lo. Foi a primeira grande pregação que eu fiz. Foi ficar calado a ouvir. E então, de tal maneira que as pessoas ficaram admiradas como é que eu tinha paciência para ouvir aquele homem. E então depois disseram-me: o seu padre gosta mesmo de nós. Porque eu estive ali de pé, no meio da aldeia, a ouvir aquele homem, o que é que ele queria. E ele falou, depois perguntei-lhe outra vez: então e agora? E ele falou outra vez, mais uma hora, e eu disse: bem, então, mas afinal... E falou outra hora. E era quase tudo repetido, mas eu ouvi tranquilamente, não olhei para o relógio, nada. Ouvi-o tranquilamente, com vontade de entender. De tal maneira que depois convidaram-me para tomar uma bebida lá e disseram: oh, chapá, gostam mesmo de nós. E disse: não, como é que sabes? Estou a chegar. É para ouvir aquele homem tanto tempo, 3 horas a ouvir um homem. Foi a melhor pregação que eu fiz para toda a zona. Aquilo espalhou-se pela zona toda, eu tive as portas todas abertas. Ouvir, não é falar, é ouvir, é escutar. E aí que o começo da missão lá, nós fomos para uma missão que era parte da missão dos espiritanos. E então o padre espiritano ficava algum tempo connosco e levava-nos pelas aldeias que a gente ainda nem conhecia. Eu ficava ali dentro da capela, sentado, não dizia uma palavra, ouvia o tempo todo o que ele fazia, o que ele dizia, concordava, não concordava, nada. Eu ficava ali a ouvir. E foi assim que eu aprendi, ouvindo. Porque quando a gente quer explicar tudo, já estragou. É ouvir, escutar o que a pessoa tem a dizer. E sem olhar para o relógio, nem coisa nenhuma, escutar. Eu um dia fui a uma aldeia, e eu era para chegar, e de manhã e voltar para o almoço em casa. A aldeia era relativamente perto. E fui, em vez de chegar ao almoço, cheguei à meia-noite. Fiquei lá a ouvir as pessoas e voltei a casa à meia-noite. E tranquilo, as pessoas foram ouvidas, disseram o que quiseram, eu estive ali ao lado deles, e isso trouxe muita felicidade. Eu agradeço muito que se lembrem, mas realmente já são 80, já é muito ano. A você esta é